Imagina só fazer uma promessa tão radical, que te obrigaria a se entregar como refém para salvar alguém que você nem conhece. Parece coisa de filme, né? Pois hoje a gente vai mergulhar na história de uma ordem religiosa da Idade Média que fez exatamente isso. Vamos pensar um pouco. O que leva uma pessoa a arriscar absolutamente tudo, até a própria vida, pela liberdade e pela fé de um completo estranho? Essa pergunta é o coração, a chave para a gente entender a Ordem das Mercês. Para entender essa história, a gente precisa viajar no tempo. Onde a gente está? Século XIII, Península Ibérica. E o clima? Bom, era de uma terra dividida e em conflito o tempo todo. Essa época ficou conhecida como a Reconquista. Basicamente, foram séculos de conflito, com os reinos cristãos tentando recuperar território dos mouros muçulmanos. E no meio disso tudo, estava rolando uma crise humanitária gigantesca. Milhares de cristãos eram capturados, se tornavam cativos, e o risco ali não era só perder a liberdade, era perder a própria fé. E aí, no meio desse caos todo, surge uma figura, um comerciante chamado Pedro Nolasco. Ele viu de perto todo esse sofrimento e sentiu que não podia ficar parado. Foi a compaixão que o moveu e ele estava prestes a começar algo realmente extraordinário. E ele agiu mesmo. Em 1218, lá em Barcelona, com o apoio super importante do rei Jaime I de Aragão, Nolasco fundou a Ordem das Mercês. E não demorou muito não. Poucos anos depois, em 1235, a missão ganhou, digamos, o selo de aprovação oficial do Papa Gregório IX. A partir dali, eles se tornaram uma força oficial dentro da igreja. Ok, mas o que essa ordem tinha de tão diferente, né? A resposta está nos votos que eles faziam. Quase toda a ordem religiosa tem aqueles 3 votos tradicionais: pobreza, castidade e obediência. Normal. Só que os mercedários, eles adicionaram um 4º voto. E esse 4º voto, ele mudava simplesmente tudo. Era um chamado voto de redenção. Funciona assim: os membros prometiam fazer de tudo, usar todos os meios pacíficos para libertar os cativos. Mas, e é aqui que vem o ponto principal, se o dinheiro do resgate não desse certo, se falhasse, eles tinham a obrigação de se oferecer no lugar do prisioneiro. Exato, estavam prontos para dar a própria vida para salvar a fé de outra pessoa. A intensidade desse compromisso é uma coisa que impressiona. Só que a história, claro, não para por aí. O tempo passou, a Reconquista acabou, e aquela ameaça original de cativeiro ali na Península Ibérica começou a diminuir. E agora? Para continuar existindo, para continuar relevante, a ordem precisava se adaptar. A missão deles tinha que evoluir. E foi o que aconteceu. A própria ideia de redenção cresceu, se expandiu. Libertar pessoas não era mais só sobre quebrar correntes de ferro. Os mercedários foram se espalhando pela Europa, chegaram nas Américas, e o trabalho deles mudou. Agora era sobre libertar as pessoas da pobreza, com assistência social, ou da ignorância, através da educação. O espírito da missão original continuava vivo, só que em novas fronteiras, com novos desafios. E claro, essa jornada chegou aqui no Brasil. Eles tiveram uma primeira passagem registrada lá no Pará, em 1639. Mas foi em 1922 que a coisa ficou séria, que eles fincaram raízes de verdade, com uma missão super importante no sul do Piauí. E de lá para cá, a influência deles só cresceu. Hoje, a ordem está presente em 7 estados e também no Distrito Federal. E para a gente ter uma ideia real do impacto deles, vamos olhar para um caso bem específico e poderoso. A Diocese de Bom Jesus do Gurgueia, lá no Piauí, talvez seja o maior exemplo, o maior testemunho do legado mercedário aqui no Brasil. Pensa só, uma sequência de 4 bispos mercedários passou décadas construindo essa diocese do zero. Eles fundaram paróquias, criaram escolas, lideraram a expansão missionária e ainda guiaram a comunidade durante mudanças gigantescas na igreja, como as que vieram com o Concílio Vaticano II, e sempre com um foco muito forte na ação social. Eles, literalmente, construíram os alicerces da igreja naquela região. Tá, mas e hoje em dia, qual o tamanho da ordem no mundo? Bom, a missão deles hoje se espalha por cerca de 15 a 20 países. Tudo isso é sustentado por um grupo de 600 a 800 frades, entre padres e irmãos, que mantém esse carisma vivo. E eles atuam em mais de 150 comunidades religiosas ativas espalhadas pelo mundo todo. Hoje em dia, a ordem é mais do que só os frades. É o que eles chamam de família mercedária, que inclui também as religiosas mercedárias e até membros leigos. O foco continua sendo a libertação, mas as correntes que eles combatem hoje são outras,
são a pobreza, a injustiça social, a falta de oportunidades. Eles continuam a redimir cativos, mas agora promovendo a dignidade humana. E quando a gente olha para trás, o legado deles é uma coisa de louco. É claro que os números exatos são difíceis de confirmar, mas as fontes históricas concordam. Ao longo de séculos, os mercedários libertaram milhares e milhares de cativos. Uma vida de cada vez, cumprindo fielmente aquele voto radical que fizeram. Então a missão deles começou lá atrás, combatendo correntes de ferro. Hoje, a gente enfrenta novos tipos de cativeiro, né? Cativeiros sociais, econômicos, até digitais. E isso tudo nos deixa com uma pergunta, uma reflexão inspirada no legado deles. O que a palavra redenção significa no nosso mundo, hoje em dia?